Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. No episódio 184, nós conversamos com a Michelle Henriques, do Leia Mulheres, e Natan Magalhães, editor da Moinhos, para explorar a relação entre clubes de leitura e as editoras. O episódio repercutiu tanto que entendemos que ainda faltava muita coisa a ser dita, como, por exemplo, como incluir as livrarias independentes neste processo. Para responder essa e outras perguntas, nesse episódio conversamos com a livreira Mônica Carvalho, proprietária da Livraria da Tarde, que conta sua experiência com os clubes de leitura e as estratégias que usa para manter seu público sempre próximo. E além dela, conversamos também com Cibele Goldfarb, do clube Mulheres do Livro, um dos parceiros da Livraria da Tarde nessa luta pela expansão da leitura coletiva. Nessa conversa, ela também fala de sua experiência como mediadora, como funciona o seu clube e ainda como são feitas as escolhas dos livros explorados pelos integrantes do clube. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 188, do dia 25 de outubro de 2021, gravado no dia 14. Eu sou Fábio Errara, com Thalita Facchini e Maju Alves, e a edição é de Gil Luiz Mendes. E agora, nossa conversa com a Mônica e Cibele. Bom, obrigada, Mônica e Cibele, por estarem participando aqui do nosso podcast. E a gente vai falar de novo, mais uma vez, sobre os clubes de leitura. A gente falou sobre esse tema já que tem umas 3, 4 semanas, e acho que ainda faltou a gente abranger mais, tem muita coisa, tem muito assunto para a gente falar sobre isso, então eu acho que vale um segundo episódio para a gente poder enriquecer esse debate. E, Mônica, eu queria começar com você, porque surgiu esse problema, sei lá, nem sei se é um problema, mas essa parte de linkar o clube de leitura com a editora, o que poderia, no caso, tirar o público da livraria. Eu queria saber de você como é que a gente poderia linkar isso, os três, a editora, o clube de leitura e a livraria. Como tornar esse novo exercício saudável para os três e fazendo com que eles cooperem juntos nesse projeto? Porque acredito que é possível, certo? Só falta a gente pensar de maneiras que todo mundo possa sair feliz com essa história. Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos lá. Vamos falar um pouco aí de clubes de leitura. Eu também acredito, Thalita, nessa configuração, né, onde todo mundo sai ganhando, os clubes de leitura, as editoras e as livrarias. Eu não sei se existe exatamente um problema, né, quando os clubes de leitura buscam diretamente as editoras, mas eu enxergo assim, né, que todas as oportunidades, né, de você valorizar a livraria, a gente precisa trazê-las para dentro da livraria. E o clube de leitura, essa já era uma estratégia da Livraria da Tarde. Lá no plano de negócios, quando eu criei o plano de negócios, já era uma estratégia que a gente tinha, que era de fazer parcerias com clubes de leitura para que a gente trouxesse, né, os leitores para dentro da livraria. Então, assim, o que eu acho que é fundamental é que todos os clubes de leitura que existem, por exemplo, dentro das livrarias e fora das livrarias, se é um público de leitores que valoriza o livro, que reconhece a importância do livro, que está afim ali de discutir, né? Que gosta desse objeto, né? Que valoriza esse objeto que para a gente é tão importante. Muito provavelmente é um público que também gosta de livraria, que acredita, né, no valor das livrarias nas cidades. É claro que nem todas as cidades podem usufruir de uma livraria,
E cada vez mais a concorrência que a gente tem hoje com as lojas online, enfim, com vendas diretas, etc., fica difícil das cidades terem livrarias, né? Porque é um negócio difícil mesmo de ganhar dinheiro com ele. E a gente, como livreiro, né, a gente não é um negócio filantrópico, a gente precisa sobreviver, né, pagar as nossas contas, etc. Então, assim, como que pode haver essa parceria? Eu hoje tenho parceria com alguns clubes de leitura, e a gente está aqui com a Cibele, eu tenho uma parceria com o Clube de Leitura Mulheres do Livro, que eu sou frequentadora já há bastante tempo, uns 4 anos, acho que eu já faço parte aí desse clube que eu amo muito. E o que eu faço? Né? Eu tenho sempre um contato direto com as editoras, todas as vezes que elege-se um livro para aquele clube, eu faço contato com as editoras e 100% das editoras é aberta a uma negociação especial para que a gente possa trazer um desconto especial para os participantes do clube de leitura. Então, para mim, assim, esse é o mundo ideal, né? Quando a gente consegue ter essa parceria com as editoras para que a gente, para que todo mundo ofereça um pouquinho ali da sua margem para que a gente possa dar esse desconto para os participantes do clube, porque afinal de contas é uma venda especial, né? Então, no Mulheres do Livro, a Sibeli vai falar um pouco de quantos participantes tem, bastante, acho que vocês vão se surpreender. Mas é óbvio que nem todo mundo vai comprar na livraria da tarde, especificamente, que a gente tem essa parceria, né? A gente oferece, mas a pessoa tem total liberdade de comprar onde ela quiser. Mas é legal quando você oferece um benefício para aquele grupo, e aquele grupo escolhe comprar com a gente, porque é uma venda bacana, uma venda consistente, e todo mundo sai ganhando, né? E vai se construindo uma relação também, né? Leitores, livrarias, clubes. Hoje, várias editoras procuram a Livraria da Tarde porque sabem dessas relações que a gente tem com alguns clubes de leitura. Falam, como é que a gente pode ser parceiro de vocês? Como é que a gente pode entrar nos clubes de leitura de vocês? Porque já sabem que isso é e não é um fator só ligado à questão comercial, porque acho que tem um fator também que é de reputação, né? Assim, poxa, se um clube de leitura eleger um livro, é porque esse livro é bom, né? Então, isso é muito bacana, assim, de perceber. E, Sibeli, quero saber de você agora. Além dos números, como se dá essa parceria, a escolha dos livros, tudo que embarca todo esse processo aí no clube? Bom, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite para participar dessa conversa. Realmente, assim, como nós somos um clube desvinculado de editoras e até da livraria, né, a escolha é bem democrática, a escolha é feita pelas participantes. O nosso clube já tem 7 anos, virtualmente são 230 participantes, comparecem aos debates, aos encontros, por volta de 25, 30, mas a gente sabe que um número maior do que esse lê os livros, comenta, participa à distância, e as escolhas são feitas pelo próprio grupo. A cada encontro, as pessoas levam sugestões de livros, independentemente de editora, de ser nacional, estrangeiro, contemporâneo, clássico, e quem está naquele encontro elege, né? A gente faz uma pequena votação e escolhe o livro do próximo mês. E nisso a gente já lemos 80 autores diferentes. Então, porque essa é uma das metas do clube, enquanto for possível, não repetir autor, para dar a chance de conhecer muitos autores, e nisso a gente também acaba conhecendo várias editoras, né? Porque a gente não está vinculado a nenhuma, então todas as escolhas são possibilidades. Sibeli, conta um pouco pra gente também, aproveitando, falando um pouco mais sobre o seu clube, que eu acho que assim, acho que a parte importante da conversa também é que a leitura sempre foi um ato muito solitário, né? Não que isso seja bom ou ruim, é o jeito que é. Né? E também a leitura coletiva, a gente vê em, sei lá, um exemplo maior, acho que nos Estados Unidos, que o clube de leituras tem uma força de juntar muitas pessoas, e com isso ele traz muitos resultados em comerciais, digamos assim, para as editoras, né? Mas conta um pouco do que junta, o que faz, o que você falaria para as pessoas, vem ler com a gente, o que como mediadora também você ajuda as outras pessoas, ou imagino que vocês recebam coisas do tipo,
eu não consigo ler, eu não tenho esse hábito. Como que você acha que é possível fomentar a leitura em geral? Assim, o nosso clube, né, ele nasceu exatamente de uma reunião de amigas que gostavam de ler no passado, né? E aí todo mundo tem aquela desculpa, não tenho mais tempo, trabalho, os filhos, a casa e tal. Então a gente se uniu, falou assim, não, se uma puxar a outra, a gente vai conseguir ler. E então a gente, assim, eu acho que o clube ele faz essa pressão assim de incentivo, ele vai impulsionando todo mundo a ler aquele determinado livro, porque você vê a graça de compartilhar o que o livro te trouxe, né, os sentimentos nos encontros. E aí uma chama a outra e isso vira um assunto também na sua vida, né? Porque o livro ele te traz uma gama de possibilidades e você descobre autores, descobre paixões e vai descobrindo outras pessoas que também estavam com essa mesma questão. Eu li, eu gostava de ler, eu gosto de ler, mas não leio. E daí você vai puxando uma, vai puxando a outra. E no fim, eu acho que o clube ele traz uma alegria, que é essa alegria de você impulsionar a leitura nos outros e sentir esse efeito em cascata, né? Porque hoje esse número grande de participantes que a gente tem é um número de amigas das amigas das amigas. E eis que, de repente, vamos criando outros laços, e todos esses laços sendo criados graças à literatura. Então, isso vai gerando um contentamento assim nas participantes e vira um vício, né? Porque você descobre um autor, você quer ler outros livros daquele autor, ou você quer que alguém leia aquele livro também. Então eu acho que o clube ele é um bom motivo para você ler um livro, ele é um bom motivo para você trazer suas amigas ou seus amigos, né, para lerem um livro, ele é uma ótima desculpa para você ir numa livraria e ficar tentando descobrir. Então, assim, se não fosse o Clube do Livro, a gente não teria o que eu tenho hoje, assim, que é amor pelos livreiros, porque você quer ir na livraria física para ouvir a indicação, para saber o lançamento, para ouvir a opinião do livreiro. Isso não existia, né? Antes dessa reunião aqui que a gente criou nesse Clube do Livro, eu, assim, não tinha. Eu gostava da livraria física, mas eu não tinha essa vontade de ir até lá com esta finalidade, assim, de descobrir novos autores, descobrir novos lançamentos. Então, assim, é uma coisa que puxa a outra, e eu não tenho a menor dúvida que isso certamente, né, faz bem para os negócios das livrarias, mas faz muito bem para os participantes, porque tira um pouco esse estigma da solidão da leitura e vira algo muito terapêutico também. As reuniões são extremamente terapêuticas e divertidas, né? Porque tem aquele livro que você acha que era um consenso e a última pessoa que vai comentar fala, detestei esse livro, né? Ou o contrário, um livro que você fala, nossa, esse livro foi assim, a nossa pior escolha, e de repente tem um grupo que amou. Então, assim, isso é divertidíssimo, né? Então, vira um vício, isso é um fato. Mônica, eu queria saber de você, porque dona de livraria tem que fazer malabarismo, né? A gente sabe que é difícil, tem várias coisas que você precisa organizar, que você precisa fazer dar o lucro, né? Que nem você tinha comentado no começo da conversa. E como que foi? Como é que você cria essas estratégias para trazer o público mais perto de você? Até com parcerias com os clubes de leitura, porque vou até dar o meu parecer, porque eu vi pelas postagens das redes sociais da Livraria da Tarde sobre os clubes de leitura e os encontros que vocês estavam fazendo. Chegou a mim desse jeito e durante a quarentena. Como é que faz para engajar todo mundo, trazer mais público, fazer parcerias, estratégias e continuar aí nesse caminho? Legal, Thalita. A Livraria da Tarde tem um clube de leitura, né, da livraria, assim como várias outras livrarias aqui de São Paulo, do Rio, de outras cidades tem também. A nossa estratégia vou falar um pouco do clube de leitura da Livraria da Tarde, depois eu falo um pouquinho dos outros que a gente tem parceria. A gente definiu, assim, né, como uma estratégia de formação de novos leitores no clube da Livraria da Tarde. Então, a gente começou durante mesmo o período de quarentena, a gente começou em junho do ano passado, se não me engano, foi trazer livros curtos, com até 150 páginas, para que as pessoas não desistissem, né, de participar. Porque quem não tem o hábito da leitura, se você já oferece logo de cara, já fala, esse livro aqui, 300 páginas, a pessoa assusta, né?
E o que a gente queria era que a pessoa falasse assim, mas é esse livro aqui, eu acho que eu consigo ler. E tem quanto? Um mês? Um mês. Então acho que eu consigo ler. Então, essa foi a minha primeira estratégia no Clube da Livraria da Tarde, é tentar formar novos leitores, porque hoje eu acho que o grande desafio que a gente tem, e aí estou falando enquanto empresária, é que todas as livrarias, elas dividem o público entre elas, né? Porque o público de leitores ainda é pequeno, eu enxergo isso como uma oportunidade, eu não enxergo isso como um problema. Eu acho que quanto mais leitores eu tiver, mais a gente vai poder ter sucesso nos nossos negócios, né? Então, eu não quero ter que compartilhar com as outras livrarias, eu quero que a gente tenha tantos leitores, né? Que as pessoas escolham a livraria que é mais perto da casa delas, que é mais gostosa para elas frequentarem, que elas conhecem o livreiro e se identificam com ele, né? Então, essa é a estratégia da Livraria da Tarde. Bom, além disso, o que eu faço é tentar fazer essa parceria com as editoras para que a gente, né, não abra mão da margem, porque eu ofereço um desconto para quem compra com a gente. Acho que isso é simpático, até acho que foi o Fábio que comentou nos Estados Unidos. Essa foi uma estratégia que eu encontrei lá, Fábio. Acho que a gente já teve aqui no podcast, eu contei um pouco para vocês que eu fui para Nova York antes de abrir a Livraria da Tarde, né? Frequentei algumas livrarias, conversei com algumas pessoas, alguns livreiros de lá, e eles usam bastante essa estratégia, né, de fazer parcerias com clubes e oferecer um desconto. Então, eu fiz a mesma coisa aqui. E hoje a gente tem parcerias com outros clubes. Além do nosso, a gente tem parcerias com clubes de escolas, tem o Clube Mulheres do Livro, e sem nenhum vínculo obrigatório, vamos dizer assim, né? Então, ninguém é obrigado a comprar com a gente. O que a gente faz é simpaticamente oferecer um desconto, um desconto pequeno, que muitas vezes, né, a pessoa olha na internet, naquelas lojas que vocês sabem, tem vendas online com descontos grandes. Não é competitivo, a pessoa vai, não, se você está procurando preço, realmente você não vai comprar na livraria, né? Mas é o que a gente pode dar para que a venda seja uma venda saudável. Porque se você gosta da livraria, você tem que, né, ajudar a que ela se sustente. Então, hoje eu busco fazer essas parcerias, eu tenho outros clubes, né? Clubes, inclusive diferentes, assim, formatos diferentes. Acho que eu comentei com vocês, o Bookster, né? Tem um clube de leitura, o Bookster pelo Mundo. A gente fez uma parceria para ser a livraria parceira física, né? Porque ele tem parceria com essas lojas online. Então, quem quiser comprar de uma livraria física, a gente oferece um desconto para o clube dele, que é outro negócio, é completamente diferente do Mulheres do Livro ou do Clube da Livraria da Tarde. Né? Tem outro formato, vamos dizer assim. Mas que é super legal, eu valorizo pra caramba, porque muita gente lê porque ele indica, porque ele faz esse clube. Então, assim, o que eu sempre digo para as pessoas que me perguntam, né? O que é o bom dos clubes de leitura? Eu falo, é formar novos leitores, é atrair as pessoas para lerem livros, e livros, como a Cibele falou, né? Assim, conhecer livros, autores diferentes, livros que geralmente você não compraria, você não leria, né? Mas você está ali num clube. Eu mesma, quantos autores eu conheci por conta do Mulheres do Livro, assim. E como eu amei participar de todas as reuniões quando a gente podia se encontrar presencialmente, e agora virtualmente a gente se encontra também. E é o que a Cibele falou, é praticamente uma terapia. O Clube da Livraria da Tarde tem pessoas que frequentam desde o primeiro. A gente tem, em média, 28, 29, 30 participantes por encontro. Como manter essas pessoas engajadas? Eu acho que é tendo uma característica que é muito da Livraria da Tarde, quem já esteve lá conhece, o nosso clube tem essa característica mesmo, é de ser muito acolhedor, né? A nossa mediadora, que é a Luciana Burr, é uma pessoa que recebe super bem as pessoas, dá espaço para as pessoas falarem. Acho que tem uma curadoria, né? Então, todo mês, ao contrário do Clube da Cibele, que as mulheres sugerem livros, na Livraria da Tarde a gente já leva a sugestão que parte dos livreiros, então a gente faz uma lista de sugestões dos livreiros, e a Luciana Burr fecha o livro, que é a nossa mediadora, define o livro do mês. Então, assim, tudo é muito democrático também, né? E tem funcionado, acho que a presença das pessoas diz isso, né? Eu queria saber... Mas, Ju, pode falar. É só uma pergunta rapidinha. A Cibele comentou sobre essa questão das pessoas irem para o Clube do Livro para procurar se encontrar com outras pessoas, né?
buscar essa conexão. Nesse período de quarentena, em especial no começo, lá em 2020, que todo mundo ficou em casa, vocês sentiram um aumento nessa procura ou um aumento nas pessoas que estão nas reuniões? Era exatamente isso que eu ia perguntar. Aqui a gente teve, sim, um aumento nas reuniões. Acho que as pessoas tiveram mais tempo para ler. Também a reunião virtual foi um facilitador para muitas pessoas. Então, o nosso clube, por exemplo, nós temos várias participantes do Rio de Janeiro, que sempre foram participantes virtuais ali no grupo de WhatsApp. Agora elas conseguem participar dos encontros. Então, assim, já existe até uma crise existencial, como vai ser quando acabar a pandemia, como que a gente vai conseguir fazer um encontro híbrido, algo para não deixar o pessoal de fora de São Paulo, né, dos encontros virtuais. Mas eu acho que as pessoas passaram a ler mais, porque ficaram mais em casa, e também tinham essa necessidade de compartilhar algo, né? E a literatura trouxe essa conexão, assim, diminuiu muito a solidão e o sofrimento da pandemia. Acho que foi muito importante, assim. Estendendo essa pergunta da Maju, eu queria saber de vocês. Vocês acham que foi, assim, nos Estados Unidos os clubes de leitura já são super famosos e muito mais populares do que aqui. E aqui esse movimento está crescendo, está se tornando um pouco mais conhecido geralmente por todo mundo. Vocês acham que tem a ver justamente por conta da pandemia e dessa quarentena que a gente passou, ou se dá num processo natural? O que vocês levam em conta? Eu penso que tem as duas coisas, né? Eu acho que a pandemia fez com que as pessoas, como a Cibele comentou, né, tivessem mais tempo para ler, então muita gente que tinha vontade de participar, às vezes não tinha esse tempo para ler, e aí não participava. Mas eu vejo assim, que já havia um crescimento orgânico mesmo assim, dos clubes, né? Então, eu mesma, quando fui participar do Mulheres do Livro, eu participava de um outro clube de leitura, e aí fiquei sabendo do Mulheres do Livro por uma das participantes, duas participantes, que estavam nesse outro clube com a gente também, e aí eu já perguntei, posso participar? E fui super bem recebida, que eu acho que isso também faz toda a diferença, né? E aí segui, e nesse clube, no Mulheres do Livro mesmo, eu sei de vários outros que eu brinco que deram filhotes, né, assim. Uma das nossas amigas, inclusive, lá do clube, ela trabalha numa empresa, ela criou um clube de leitura na empresa dela. Então, assim, a gente tem vários casos, né, Cibele? A partir desse encontro, porque era tão gostoso que ela falava tanto no trabalho, porque tive encontro do clube, foi gostoso e tal, e as pessoas do trabalho falavam, vamos fazer um aqui também. Então, acho que isso já é uma tendência mesmo. Eu concordo com a Mônica, e a gente tem muito orgulho desses filhotes. Então, a gente sabe, do nosso grupo também já nasceu um outro que tem um corte só de literatura feminista, e daí é outro tipo de clube, é um pouco mais de estudo dos livros. Eu participo de um outro que tem um corte de literatura só judaica, também, enfim, então você vai tendo clubes temáticos, e eu acho que mais me parece que é uma tendência mesmo antes da pandemia. A pandemia aumentou, e eu, assim como a Mônica, a gente espera que isso só cresça, porque é muito bom você encontrar as pessoas lendo, né? Quando você encontra alguém lendo no ônibus, no metrô, você fala, nossa, estou vendo, essa cena existe aqui no Brasil. Né? Porque a gente fala, lá fora o pessoal lê e aqui ninguém lê. Não, mas daí é muito lindo quando você encontra as pessoas sacando o livrinho numa espera de restaurante, em qualquer lugar. Então, eu sou muito apaixonada. Acho que se os clubes ajudam a fomentar a leitura, podem contar comigo para outros clubes também. E indo nesse gancho, Cibele, o que você, por exemplo, eu quero montar um clube de leitura, tenho alguns amigos, o que você dá de dicas assim para montar esse clube? Eu gosto muito do caminho que a Mônica seguiu, que é começar com livros curtos, porque a sensação de terminei um livro, estou pronta para discutir esse livro, é também uma motivação. A gente começou com A Morte de Ivan Ilitch, e é um livro sensacional para discutir e sensacional para ler.
E assim, e apostar na diversidade dos leitores também, porque às vezes um clube temático, né? Eu tenho amigas que têm algumas ideias, vamos ler todos os livros do Machado de Assis, vamos ler todos os livros do Philip Roth, mas daí você precisa de um público apaixonado por aquele autor. E um clube de leitura, às vezes, é melhor arriscar autores diferentes, modalidades, né, tipos diferentes de livro, até acertar assim, se esse clube tem uma característica, então vamos atrás dessa característica, é só livros finos, são só contemporâneos, ou esse é um clube que só gosta de livros clássicos, ou seguir, como a gente vem seguindo, na diversidade absoluta, porque a gente vai assim de algo extremamente contemporâneo para algo clássico no mês seguinte, para algo absolutamente desconhecido, então a gente vai fazendo essa montanha-russa e tentando agradar a todos e ajudando todo mundo a descobrir alguma coisa, né? Porque é muito difícil, ainda que você não goste de um livro, é muito difícil você falar que não valeu a pena ter lido. Então, isso é muito bom. E como bônus, a construção dessa comunidade, né? Comunidade de amigos leitores, comunidade de pessoas que vão lá visitar a livraria, querendo conversar com o livreiro, interessados. Mônica, outra coisa, assim, a Sibeli comentou da ajuda dos livreiros, né? E a gente sabe que da importância dessa profissão e que é bem diferente de um algoritmo, né? Como que, e aproveitando que eu estava vendo, né, quando a gente conversou, e parece muito tempo, porque a gente fez um podcast no final de 2019, antes da abertura da livraria. Nossa, e 2019 parece uma coisa assim, né? Tipo, sei lá, décadas. Outro século, é verdade. Mas aí você escreveu também alguns dias de livraria, né? Logo no começo. O que é esse tempo de livraria e você nessa posição de livreira, assim, né? Tipo, não é contra, mas assim, diferente de um algoritmo, né? Digamos assim. Conta um pouquinho dessa experiência. Legal, Fábio. Então, assim, é engraçado mesmo, né? Porque quando a gente fez aquele primeiro podcast que eu participei aqui do Publish News, eu estava chegando muito crua, né? Acho que eu nem sabia direito, assim, o vocabulário, né, desse mundo. Eu ainda estava me familiarizando com ele, porque, como eu já contei aqui, não vim desse mercado. Mas agora eu já me sinto totalmente ambientada, me sinto livreira, né? Embora ainda eu brinco com os meninos e falo, gente, mas estou aprendendo, porque é um universo gigante, né? Assim, é difícil da gente saber. E eu tenho livreiros maravilhosos na Livraria da Tarde, vocês conhecem a Azil, agora eu tenho a Ageu, tenho a Tamires, que são pessoas com muito mais experiência, mais tempo de mercado do que eu. Mas eu acho que esse papel, né, não sei nem se é uma profissão, mas acho que é um papel que as pessoas têm valorizado cada vez mais, né, Fábio? Eu sinto muito, assim, os clientes indo na Livraria da Tarde porque nós estamos lá, né? Hoje um cliente falou para mim assim, eu fui numa outra livraria nesse final de semana e tal, mas, assim, não tem nada como vir aqui e conversar com você, e conversar com a Geo, e conversar com a Zil, e receber as indicações, porque isso faz a diferença, assim. Ele falou para mim assim, porque os livros eram os mesmos, né, Mônica? Mas eu não saí com nenhum desses, ele estava levando 4 livros. Ninguém me indicou esses 4 livros lá nessa outra livraria. Então, eu acho que isso faz muita diferença, né? Assim, quando você tem livreiros que são leitores, apaixonados por livros, apaixonados por literatura, ficção ou não ficção, enfim, mas que vão saber realmente te recomendar, que vão entender o que o cliente gosta também, porque não adianta assim, eu recomendar o que eu gostei, né? Muitas das vezes, o cliente que está na livraria, ele não tem a bagagem que eu tenho, né? Então, assim, obviamente que muita gente me pergunta assim, eu queria ler um livro, me indica um livro que você amou. Eu já até arrepio, falo, ai meu Deus do céu. Teve um senhor, uma dessas pessoas até que estava lá na Livraria da Tarde hoje, que ele falou assim, não, mas eu quero o livro que você mais gostou. Eu falei, gente, o livro que eu mais gostei, ele tem uma história danada, assim, sabe? Eu falei, será que eu vou ter coragem de indicar? Mas ele é um excelente leitor. Eu falei, quer saber? Vou arriscar. E aí vou até falar aqui, porque eu acho que eu falei naquele podcast lá, então vou repetir, porque já está dado.
que é A Crônica da Casa Assassinada. Aí eu falei, dei o livro, mas falei para ele, ó, vai preparando, porque esse livro é cheio de umas histórias estranhas, assim. É escrito por um escritor mineiro, ele está, assim, provocando a sociedade mineira, a tradicional família mineira e tal. E aí, graças a Deus, ele voltou, gente, sei lá, depois de uns 20 dias, assim, Mônica, eu amei o livro e tal. Ai, graças a Deus. Nossa Senhora dos Livreiros me ajudou a indicar bem. Mas a gente tem que pensar, né? Então, assim, eu acho que a diferença do algoritmo é essa, né? Quando a gente realmente escuta e tenta entender o que esse cliente gostaria de receber como indicação. E não necessariamente o que ele gostaria de ler, né? Porque às vezes ele pede uma coisa que ele está acostumado. Eu vou citar um autor aqui que é queridíssimo, todo mundo conhece, que é o Walter Ugumãe. É muito comum, o fã-clube do Walter Ugumãe frequenta a Livraria da Tarde e eu faço parte dele. Então, para mim, é lugar comum indicar Walter Ugumãe. Mas eu tento sair da minha zona de conforto ali, indicar outras coisas e provocar, né? Uma das provocações, inclusive, que eu faço com 100% dos clientes que entram na Livraria da Tarde é: e poesia? O que você vai levar de poesia? A Cibele sabe, porque é uma que a gente fala sempre, né? Porque a gente tem esse amor, essa paixão por poesia. Eu acho que dificilmente um algoritmo vai indicar um livro de poesia se você não é uma pessoa que costuma comprar poesia. E a gente, na Livraria da Tarde, faz questão de indicar, porque eu acho que quem fala que não gosta de poesia é porque não conhece. E você, Sibeli, uma pergunta mais pessoal, rapidinha. Qual que é a sua zona de conforto e o que fica fora dela? É difícil. Sobre indicações, diz? Não, é mais pessoal mesmo, o que você gosta de, o que mais você gosta de ler e o que tanto que não te interessa tanto assim. Porque todo mundo tem, né, uma coisa que, uma categoria que é mais, que te pega mais. Eu gosto de livros que você consegue encontrar aquela pessoa assim na sua vida. Então, ou que você fala, nossa, essa pessoa existe, tanto que ela está aqui nesse livro. Então, eu honestamente gosto muito dos contemporâneos e de livros fluidos, assim, que a história vai com tranquilidade, que você lê fácil. Assim, uma linguagem muito rebuscada, muito filosófica, assim, não me pega tanto, especialmente no momento, porque não está cabendo tanta informação, e daí você precisa de tempo, uma coisa muito reflexiva e tal. Então, eu gosto de leitura mais tranquila, assim. E nisso, assim, os clássicos são muito bons nesse sentido, né? Porque eles são fáceis de ler e eles são sempre muito atuais. E enfim, essas descobertas que a gente fez no Clube do Livro, como Sandor Marai, Philip Roth, esses eu gosto muito. Esse é o meu lugar mais seguro, assim. E continuando só nessa coisa que eu acho que a gente está falando já, que tem aquele fenômeno da bolha, né? Então, assim, acontece. Os algoritmos, se a gente vê Netflix ou coisas assim, Spotify, aquilo sempre vai ser em torno disso, né? Então, você falou, a Mônica falou assim, geralmente a sua agulha para furar a bolha é poesia, né? Mas tem uma outra coisa que eu acho que, assim, para furar essa bolha e também, na verdade, desculpa, eu me atrapalhei mais. O principal, que acho que, não lembro quem falou, vocês me ajudem, Thalita ou Maju, que a literatura e o livro, ele tende a não ser mais sexy, sabe? Tipo, a Sibeli falou assim, que a gente conversa sobre livro. O que vocês acham que precisa para se tornar essa conversa? Acho que é o Bookster que falou. Que, tipo, que seja uma coisa assim, a gente fala muito de série. Assistiu uma série ótima, sei lá, tipo, Round Six, fala agora, etc. Por que a gente não fala mais de livros, né? Por que tem nisso uma coisa meio inatingível, ou às vezes até chata para algumas pessoas, assim, sabe? O que vocês podem falar disso? E, claro, do jeito que vocês falam e gostam de ler para para fora dessa bolha, né? Quer começar, Mônica? Posso começar. Eu acho conversar sobre livros extremamente sexy. Adoro. Mas eu não sei, Fábio, eu vejo isso, e eu acho que a pandemia ajudou nesse sentido, assim, eu vejo isso mudar.
vou te falar um pouco até do meu círculo de amizade, por exemplo, de faculdade, meus amigos de faculdade. A gente não falava muito sobre livro, assim, né? A gente tem um grupo de WhatsApp, imagina, eu sou formada há 1000 anos, não vou nem falar quantos. E aí, depois da pandemia, sempre falava, gente, o que vocês estão assistindo de série, de filme, de não sei o quê. Depois da pandemia, se tornou um pouco mais comum a gente falar sobre livro. Eu abri a livraria e isso acabou sendo também um mote, claro, para as pessoas. Mônica, me indica um livro, faz não sei o quê e tal. E a gente começou a fazer as lives também, né? Ter os eventos online, então também se tornou aí mais um motivo para a gente conversar. Então, eu não sei se isso vem mudando. Eu acho que, claro, é difícil competir com série, com cinema, nem tanto, a gente está vivendo esse momento aí, mas eu acho que os canais de streaming, né, investindo cada vez mais em séries, é difícil você competir com isso, mas eu vejo que tem aumentado, né, o tema literatura nas rodinhas assim, de amigos. E a gente está aqui com a Maju, eu vou trazer a Maju para a conversa, que eu até chamei a Maju para a gente tomar um café outro dia lá na livraria, para ela me falar um pouco do TikTok, que eu acho que também tem sido, né, assim, um motivo de conversa nas redes sociais. Então, eu acho que também sair das redes sociais e ir para as nossas redes offline, vou chamar assim, também já tem sido mais comum falar sobre livro do que sobre série só, né? Acho que tem ampliado, vamos dizer assim. Não sei se eu respondi. Eu também tinha achado a pergunta difícil, especialmente acho que para a gente aqui, porque a gente acabou se rodeando de pessoas que gostam de falar de livro, né? E que indicam. Então, assim, o nosso clube é um mar de indicações. Todos os dias tem alguém indicando, então ninguém consegue mais ler sem falar, eu li esse livro, é ótimo. E os vários estilos, né? Então, assim, uma coisa que me chamou a atenção esses dias, inclusive nessa questão, né? Todo mundo só assiste séries, mas tem muitas séries, inclusive para o público adolescente, que tem personagens leitores, né? E isso é muito legal, porque também passa aí uma dica que, olha, ler não é uma coisa ruim, né? Então tem um personagem que você admira, que você curte, e ele está ali sempre com um livrinho na mão, e daí alguma página de Instagram colocou até quais eram os livros de algumas personagens de série. Então isso eu achei bem bacana para mostrar para os adolescentes também, né? Assim, o livro tinha que estar em todos os lugares, né? Tinha que aparecer na novela, na série, nos filmes, porque é muito triste, né? Ter esse estigma de que livro é para nerd, que livro não é tão legal, que série, celular é mais interessante. E eu acho a gente tem que estimular a leitura de livros, porque eles, inclusive, eles são preparados, revistos, então existe um cuidado maior do que muito conteúdo que existe na internet, que pode ser também um meio de leitura, mas não é tão qualificado, né? Assim, tão bom quanto um livro, mas a gente acho que tem essa facilidade que no nosso meio, assim, nos nossos amigos, falar de livro é sexy, é legal, é normal. E você, Maju, já que a Mônica chamou você, acho que vale também dar seus 2 centavos aqui. Então, é que eu acho que a questão muito é as pessoas realmente começarem a ler. Porque uma vez que você começa a ler, você fala de livro, você acha legal falar de livro. Isso vira parte da sua personalidade. Então, tipo, é você trazer novas pessoas. E, exatamente, eu acho que as redes sociais, por exemplo, têm feito um ótimo trabalho de trazer novas pessoas para o mundo da leitura. E, em especial, nesse último ano, eu vejo cada vez mais gente falando sobre livro. Então, esperanças que isso aumente mais para frente, né? Mas eu acho que é isso. Que não é que falar de livro não é sexy, é que muita gente não lê. Uma vez que você passa a ler, você passa a falar de livros. Mas ao mesmo tempo, desculpa, ninguém me pediu, mas eu vou dar a minha opinião, é que eu acho que o TikTok tá aí também, é uma das formas de falar pro público também, né?
eu acho que também, às vezes, tem um descolamento, tipo, de quem conversava sobre livros sei lá, só saía nos cadernos de cultura e talvez ficasse uma distância maior também, né? Então, pra mim, às vezes tem daquilo, tipo... Eu já vi falar muita gente que não entra tipo, em bibliotecas ou não lê, sei lá, porque achar, sabe, algo que seja muito distante das pessoas, né? Então, eu acho que o movimento primeiro de clube de leituras acho que ajuda muito também, e as livrarias de bairro também de ser um lugar para você ir, né? Frequentar e ser algo normalizado, né? Então, eu acho que isso também acho que é importante. Mas eu não tô aqui para falar, para conversar com vocês. Agora eu não sei se você tinha mais alguma coisa que gostariam de comentar, Mônica ou Cibele, antes de a gente passar para as nossas indicações também. Eu queria só dizer que eu ouvi, né, o podcast aí que estava o Natan e a Michelle, né? E eu sou super fã do Ler Mulheres, né? Que eu acho que tem um recorte muito especial. Faz um trabalho no Brasil todo, é incrível, assim, eu acho muito bacana mesmo. E eu acho que é isso. Quanto mais gente falando de livro, quanto mais gente estimulando, né, a leitura de uma forma legal, porque eu acho que isso é diferente do... Ontem foi uma mãe, um pai, um filho lá na livraria, e o filho está escrevendo um livro. Ela falou, eu queria lançar aqui numa livraria, porque, poxa, não faz sentido lançar no salão de festas do meu prédio, né? Eu falei, que lindo e tal. Eu perguntei para ele, falei, e você é um leitor? O que você gosta de ler? Ele falou assim, eu leio muitos livros da escola. Aí a mãe virou para mim e falou assim, tá vendo? Eu falei para você que você precisa ler mais. Aí fiquei pensando, poxa, mas já é uma coisa, esse menino está lendo os livros da escola, tomara que os livros sejam legais, né? E ele falou assim, não, eu quero ler mais, sim, porque me ajuda a escrever. Então, ver um garoto tão jovem já escrevendo, isso já é, para mim, um grande momento ali, para mim foi um momento bacana encontrar esse garoto, e eu espero que ele siga escrevendo e vai ter que ler, porque uma hora, né, a escrita pede a leitura. Então, só queria dizer isso, assim, que eu realmente admiro todos os trabalhos que são feitos aí de formação de leitores e que a gente nunca deve subestimar, né, os leitores, os participantes dos clubes de leitura. Esses dias a gente estava fazendo uma live na Livraria da Tarde com a Cida Pedrosa, que foi a vencedora do Prêmio Jabuti, e estava lá a Bel Santos Maier, que faz um trabalho espetacular no Caminhos da Leitura, né? E tem, assim, clubes de leitura em lugares que a gente nem pode imaginar, tipo, num cemitério, né, assim, não com os mortos, né, com os vivos, mas aproveitando um espaço dentro de um cemitério. Então, assim, eu acho que o que as pessoas querem ler, mas muitas vezes elas não sabem o que ler, né? Então, o clube de leitura é muito bacana porque ele te oferece ali uma seleção, assim, poxa, vem ler com a gente, vem conversar, mesmo que você não tenha entendido ou não tenha gostado. Quantas vezes a gente, né, Cibele, saiu do clube falando, putz, eu nem tinha gostado tanto desse livro e saí amando, né? Então, acho que é bacana a gente ter essa oportunidade. Só queria dizer isso. Obrigada. Muito bom. Cibele, quer dar mais uma só para a gente terminar? Eu concordo com a Mônica. Eu acho que a gente precisa, tudo que for possível ser feito para estimular a leitura, para a gente deixar de ser um país de poucos leitores, a gente deve fazer. E desde o começo, né? Desde a primeira infância, assim. Então, até gibi. O gibi forma grandes leitores, né? Porque do gibi você passa para tantas outras experiências. Então, eu acho que a gente não pode desvalorizar nenhuma leitura, né? Assim, todas as leituras são válidas e às vezes alguém está lendo algo que você fala, nossa, jamais leria isso, ou isso não é bom, mas pode ser bom para aquela pessoa, para o momento que a pessoa está. Então, assim, eu acho que não tem leitura ruim. Obviamente que os clubes ajudam a gente a fazer descobertas e, às vezes, a melhorar até a qualidade do que a gente lê. E com certeza é um lugar de acolhimento e de conexões que vão além da literatura. Então, assim, sou a favor de que as pessoas criem mais clubes de leitura para ter esse laço entre elas, porque falar sobre livros e ler é muito bom. Enfim, eu serei sempre uma incentivadora. Muito bom. Um ótimo jeito de terminar nosso papo e para as nossas indicações.
Gostaria de começar hoje, hein? Porque acho que a Mônica já tá com uma cara assim, já com algo na ponta da língua. Que afinal, né, é o seu dia a dia. Coisa que eu mais faço todos os dias. Eu vou indicar um livro que eu estou lendo, já estou quase acabando. É um livro que está sendo lançado agora, Canto Eu e a Montanha Dança, da Irene Solá. Está saindo pela Mundaréu, é uma autora catalã e tem sido uma experiência de leitura muito diferente, assim, de tudo que eu já li. Quando eu li a quarta capa do livro, ela fala de que o livro é polifônico. Eu falei, gente, o que será que é isso? E telúrico, usou duas palavras que me deram muita curiosidade de ler, sabe? E eu estou descobrindo e estou me apaixonando por ele, porque são diferentes narradores, e a autora é uma autora jovem, catalã, e ela tem ela vira um pouco ela convida o leitor, né, a mudar um pouco a direção dele para olhar para o narrador de forma não linear. Então, assim, o narrador pode ser o morador ali da região da Catalunha, mas pode ser também a chuva, pode ser também uma corça. Então é maravilhoso, assim. Convido todo mundo para ler esse livro, está espetacular. Chama Canto Eu e a Montanha Dança. Muito bom. E você, Sibeli, o que tem para indicar para gente? Nesse momento eu estou lendo Fabian e o Caos, mas eu estou bem no começo, mas eu já indicaria O Rei de Havana, que é do mesmo autor, o Pedro Juan Gutierrez, que é de trilogia A Suja de Havana, que eu acho que é um autor muito bom. E na linha da leitura fluida, sim, é um livro que você lê muito fácil. E lá no nosso clube a gente está lendo Pais e Filhos, um clássico russo, muito bom também. Eu terminei e recomendo bastante. Muito bom. Nossa, o Rei de Havana eu tenho lembranças bem fortes. Eu li faz muito tempo, mas foi um livro que para mim foi chocante pela linguagem, que é bem diferente do que a gente está acostumado, que é tipo limpinha europeia, né, às vezes. E nesse caso é bem diferente. Muito bom. E você, Thalita Facchini, o que você pode nos indicar hoje? Bom, estava pensando aqui. Eu já indiquei a série Lupin da Netflix, já indiquei Ladrão de Casaca, e agora eu estou lendo As Confidências de Arsène Lupin, e é esse livro que eu indico. Tem uma edição bolso de luxo pela Zahar, e reúne várias histórias e aventuras do Lupin, e eu adoro esse tipo de livro, esse tipo de aventura de ladrão e Sherlock Holmes, detetives. Enfim, é um livro super leve, e essa é a minha indicação de hoje. Muito bom. E você, Maju? Eu tenho duas coisas para indicar. O livro que eu tô lendo agora, porque isso é a minha indicação desde o começo do ano, quando eu comecei a fazer os TikToks, eu não paro de ler, né? Então, a minha indicação é o livro que eu tô lendo agora, que é a Biblioteca da Meia-Noite, que foi lançado recentemente pela Record. Eu tô mais ou menos na metade do livro e todo mundo com quem eu conversei sobre esse livro falou: meu Deus, ele é incrível, você vai amar. A Mary Dias também indicou ele aqui, né? No podcast que ela participou, ela também indicou. Talvez. Sim. Porque o livro é realmente incrível e vale muito a pena. Essa é a primeira indicação. A minha segunda indicação é uma série, porque eu parei pra assistir uma série, Private Practice, que já acabou faz muito tempo. Sim, essa série já acabou faz muitos anos. Ela é um spin-off de Grey's Anatomy. Mas eu não consegui assistir porque não tinha lugar nenhum, e agora que o Star Plus chegou no Brasil, o Star Plus trouxe Private Practice pro catálogo deles. E, gente, ela dá uma aflição. Ela teve a cena mais aflitiva do que qualquer episódio de Grey's Anatomy que eu já assisti. E aí eu não tô indicando uma série de 18 temporadas, que é Grey's Anatomy, né? Eu tô indicando Private Practice, tem só 6. Eu pensava que você ia contar qual era a cena, mas tudo bem. Eu posso contar. Não precisa. Mas, ó, não. Alerta de spoilers. Metade das pessoas fez a cabeça de sim, outra fez de não, então não sei. Eu nunca ligo pra spoiler, então tudo bem. Eu e a Thalita, a gente conversa de spoilers. Vai, conta só um pouquinho, vai. Mas sem... É que eu tenho estômago fraco. Tem uma psiquiatra e ela tá tratando uma mulher que perdeu o bebê, só que a mulher é louca e a psiquiatra tá grávida, e ela
rouba o bebê da psiquiatra. Ela vai na casa da psiquiatra grávida e abre a psiquiatra e rouba o bebê. É muito aflitivo. Ok. Eu não sei Silêncio. se eu consigo... Silêncio. Tá bom. Talvez... Obrigado, Maju, pela indicação. Tem séries que não são pra mim, né? Essa, provavelmente, não é. Mas, enfim. Eu vou fazer... Desculpa, essa semana eu vou fazer um auto jabá, tá? Mas, assim, primeiro, eu dei um curso agora faz um pouco de tempo, e é uma turma muito legal, e que a gente fez um podcast de todos nós, né? E foram, sei lá, 20 e poucas pessoas, e a gente fez um episódio que chama Vozes da Janela, que era e a pergunta era qual que é a experiência mais marcante durante a quarentena, né? E foi muito emocionante, teve momentos que eu dei risada, teve momentos que chorei, porque claro, né, tipo, não é um momento fácil, das pessoas de momento financeiro, de encontrar outras pessoas, de perdas, sabe, de pessoas que foram, mas foi muito incrível, porque, tipo, mesmo dando a aula, o resultado, você fala assim, nossa, o que aconteceu aqui, né? Tipo, e aí, isso de criar comunidades, pessoas que gostam das mesmas coisas e criam uma outra coisa que você sozinho nunca conseguiria fazer, né? Então procura, acho que vai ser um episódio único, chama Vozes da Janela, né? E uma outra coisa, desculpa, peço licença, mas eu vou dar junto com o Clayton, que já teve aqui, um curso para produção de audiolivro, né? Então procura na LabPub, chama Produção Editorial de Audiolivro, Conceito e Prática. Então que eu vou falar mais da parte de conceito, da parte de negócio, que é o meu dia a dia, né? Que eu trabalho no Toca Livros. E o Clayton, que cuida da produção, vai falar um pouco de como produzir, como narrar, etc. E acho que vai ser muito legal, né? Começa aí no dia 19 de novembro, mas entra lá, tá bom? Desculpa, gente, por isso, mas, né? Mas, Mônica e Cibele, queria agradecer muito aqui a presença, pela conversa, muito legal. É muito bom falar de livros também desse jeito que eu acho que a gente tem que falar como entretenimento também, né? Não é só, tipo, eu acho que é importante e também formas das pessoas lerem mais, né? Obrigado, viu? Obrigada, gente. Obrigada pelo convite aí. Muito bom trocar e estar aqui junto com a Cibele, que eu admiro tanto. Muito obrigada, adorei. Então tá bom, gente. Valeu, Maju. Obrigado, Thalita. Até semana que vem. Obrigada, até mais, gente. Muito obrigada.